Existe uma grande diferença, tá, gente, entre um psicólogo que utiliza recursos expressivos e um arte-terapeuta. Nas duas modalidades, a arte vai funcionar como um recurso terapêutico? Com certeza. Mas é a mesma coisa? Não é. E eu vou explicar pra vocês por quê. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Juliana, eu sou psicóloga e arte-terapeuta e esse aqui é o meu canal. Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje, ele parte de uma interação lá do Instagram, em que eu recebi, em uma das caixinhas que eu abri, uma colocação muito interessante de uma psicóloga em formação. Ela estava me dizendo como ela não encontra muitos profissionais, muitos psicólogos que atuem na área da arte-terapia, e como ela fica muito angustiada porque não encontra muitos materiais sobre a parte prática da arte-terapia, que tem sido um interesse dela dentro do curso de psicologia. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do porquê que isso acontece. Quando a gente está falando de arte-terapia, nós estamos falando, sim, de uma área híbrida, que inclui a psicologia e inclui os conhecimentos e as técnicas artísticas. Porém, ainda assim, a arte-terapia não é exclusiva dos psicólogos. Na verdade, ela é independente da psicologia. Assim, não em sua base, mas a gente não precisa de uma formação em psicologia para se tornar um arte-terapeuta. Acho que deu para entender, né? Então, hoje, qualquer pessoa que realiza uma especialização em arte-terapia, dentro das diretrizes e dos parâmetros estabelecidos pela UBAAT, se torna um arte-terapeuta e pode atuar nessa área, sendo psicólogo ou não. Esse é um dos motivos do porquê a arte-terapia não é tão falada dentro dos cursos de psicologia. É simplesmente porque não é uma área que se submete à psicologia necessariamente. Vocês conseguem entender isso? Ela é uma área independente nesse sentido, pelo menos por enquanto, da forma como as coisas têm caminhado. Não sei se daqui a uns anos, se lá na frente vai ter alguma mudança com relação a isso, mas hoje a situação é essa e as coisas se colocam dessa forma, tá bom? Então, dentro da arte-terapia, são estudadas, sim, questões da psicologia, até é importante para que isso fundamente e sustente ali a prática do arte-terapeuta. Então, a gente estuda desenvolvimento humano, a gente estuda psicopatologia, algumas questões de manejo clínico, e dependendo do curso, mais ou menos uma abordagem ou outra da psicologia, tá? Alguns cursos de arte-terapia já têm um viés mais direcionado, e outros deixam em aberto para que cada profissional escolha a abordagem que vai sustentar a sua prática, tá bom? Para além disso, eu vejo que existe muita confusão entre o que é arte-terapia e o que são psicólogos utilizando recursos e técnicas artísticas no seu trabalho. Existe uma grande diferença, tá, gente, entre um psicólogo que utiliza recursos expressivos e um arte-terapeuta. Nas duas modalidades, a arte vai funcionar como um recurso terapêutico? Com certeza. Mas é a mesma coisa? Não é. E eu vou explicar para vocês por quê. O arte-terapeuta ele vai estudar no decorrer do curso questões muito específicas sobre os materiais, sobre a linguagem subjetiva dos materiais, sobre o processo de produção de uma pessoa. Então, o olhar do arte-terapeuta, os objetivos do arte-terapeuta, a forma como se configura uma sessão de arte-terapia é completamente diferente dos olhares, objetivos e forma de configuração de uma sessão de um psicólogo, de um psicoterapeuta ou de um terapeuta no geral. Vocês entendem? Tem uma grande diferença aí. E isso vai se dar, vai ser construído na formação. Então, sim, a arte pode ser utilizada como um recurso terapêutico em diferentes contextos, diferentes possibilidades, mas não é porque a arte está sendo utilizada como um recurso terapêutico que é arte-terapia, tá? É muito importante a gente destacar isso. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas fugiu. Tô tentando me lembrar. Que envolvia essa colocação dessa psicóloga em formação. Acho que, bom, a gente pode falar sobre as questões práticas, Como que é, então, uma prática arte-terapêutica? Me lembrei o que eu ia dizer, mas eu falo isso depois. A prática da arte-terapia, ela vai se dar ali, como eu disse por cima agora para vocês, na leitura que o arte-terapeuta vai fazer e na condução que ele vai fazer do contato do seu paciente, do seu cliente, com os materiais que ele está dispondo ali. Então, a escolha dos materiais é muito bem pensada, porque a gente estuda como que cada um deles interage com as pessoas, E com as diferentes personalidades. Então, o que cada material provoca em cada uma dessas pessoas, em cada caso, que material que é mais interessante, o que não é interessante, o que eles vão despertar. Tudo isso são conhecimentos e conteúdos da arte-terapia. E outro olhar que a gente vai ter dentro de uma sessão, falando do contexto prático de arte-terapia,
é como que essa produção vai se dar. Então, aonde que estão as dificuldades daquela pessoa quando ela interage com determinado material? O que que ela gosta e o que que ela não gosta? O que que fluiu bem e o que que ficou impactante, difícil de digerir? Tudo isso nós vamos observando, né? Ela interagiu de uma forma prazerosa, ela considerou que foi prazeroso ou foi desagradável para ela? Por que será que foi desagradável? Ou por que será que foi prazeroso? Né? E a gente vai devolvendo isso para a pessoa também e entendendo, porque tem certos materiais que eles vão proporcionar um pouco mais de controle. Então, para quem tem essa tendência mais controladora, acaba sendo muito mais confortável, muito mais prazeroso utilizar esses materiais. Agora, tem outros que são muito mais fluidos. E aí, para quem tem esse tipo de personalidade controladora, pode ser muito frustrante, muito desgastante trabalhar com esses materiais mais fluidos. Mas justamente por isso é importante que aos poucos a gente vá trazendo esses materiais e fazendo essa transição para que a pessoa consiga acessar ali esse outro aspecto que está muito inconsciente nela. Tá dando para entender um pouquinho desse jogo? É um jogo alquímico e um jogo de constante equilíbrio, né? Eu gosto de imaginar que tem uma balança ali e que às vezes a balança está muito para cá, às vezes a balança está muito para lá, e o nosso trabalho é ir observando isso e fazendo essa dosagem através das experiências com os materiais, né, das experiências que a gente vai proporcionando ali para aquela pessoa. Além disso, no final de uma sessão de arte-terapia, né, depois que uma produção se conclui ali, é muito importante que a pessoa observe o que foi criado, que ela fale da experiência dela como foi, que ela faça uma digestão daquilo que foi vivenciado. Isso também faz parte desse contexto, dessa prática arte-terapêutica. Daria pra gente ficar horas aqui falando sobre isso, né? Os detalhes vão muito além de tudo que eu tô conseguindo colocar aqui pra vocês. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que já deu para ter um olhar, né, para vocês terem uma compreensão um pouco melhor de como que funciona essa prática e do porquê que é tão diferente, porquê que eu estou destacando essa cisão que existe entre uma prática de psicoterapia com recursos expressivos e uma prática arte-terapêutica, tá bom? Outra coisa que eu queria colocar para vocês é que quando essa aluna de psicologia entrou em contato comigo, né, e demonstrou essa angústia, eu fiquei pensando muito em como para mim foi muito difícil no começo também encontrar materiais que falassem sobre arte-terapia, que falassem de uma forma mais acadêmica e em alguns casos mais séria, porque existem materiais, como em todas as áreas, que não são tão profundos, que não são tão interessantes na minha visão, mas outros que trazem uma sustentação um pouco maior, que a gente tem uma compreensão um pouco melhor ali desse processo mais técnico e científico, né? E aí não desmerecendo, porque eu acho que existem produções que têm simplesmente um objetivo diferente, né? Porque às vezes o objetivo não é acadêmico, às vezes o objetivo é mais poético, e é maravilhoso e tão importante quanto, né? Mas quando a gente está nessa busca acadêmica mesmo, faz falta esse tipo de material. Eu lembro que eu senti essa falta. Então, eu vou deixar para vocês aqui na descrição alguns materiais e lugares que vocês podem encontrar informações bastante interessantes sobre a arte-terapia, tá? Vou deixar alguns links de livros e vou deixar também alguns links de associações em que a gente consegue acessar revistas científicas dessas associações sobre arte-terapia. Então, revistas que têm ali artigos arte-terapêuticos construídos pelos profissionais de cada uma dessas associações e que tem somado mais e mais nesse campo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco nessa compreensão e que tenha dado ali um direcionamento importante para vocês que se interessam pela área e que querem buscar um pouquinho mais. E muito obrigada pela interação lá no Instagram, tem sido muito gostoso trocar com vocês, tanto lá quanto aqui. Fico muito feliz com isso. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá!